Que tipo de voz você está ouvindo? Há muitas vozes estranhas e é preciso selecionar a voz que deve entrar em nossos ouvidos, dominar a nossa mente, descer ao nosso coração, para que nenhuma voz estranha venha trazer prejuízos, trazer danos para as nossas vidas. E há pessoas que têm permitido que vozes estranhas entrem em seus ouvidos, domine a sua mente, desça ao seu coração, e algumas delas têm até sido levadas ao suicídio, por ouvirem vozes que são estranhas, por não selecionarem a voz que deve entrar no seu ouvido. E nós podemos frear as vozes que não vão nos trazer bem. Nós temos lucidez, nós temos razão e nós podemos impedir que vozes estranhas entrem sem a nossa permissão. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, baseado num texto que está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10, quando o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto o seguinte: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas sem sentido. Então Paulo está dizendo para a igreja de Corinto no primeiro século: olha, vocês precisam selecionar que tipo de voz vocês devem permitir que entre em seus ouvidos. A igreja de Corinto recebeu muitos dons, especialmente os dons de comunicação, o dom de língua, o dom de profecia, o dom de ensino. Mas eles estavam confusos com relação aos dons, eles não estavam sabendo como fazer, como lidar. E Paulo então vem exortar, vem normatizar esses dons, para que esses dons fossem benéficos para a vida deles. Porque os dons são do Espírito. E os dons do Espírito, eles nos trazem vida, nos trazem edificação. E Paulo diz para eles assim: olha, vocês têm priorizado o dom de falar em língua, que é um dom legítimo. Mas é preciso que vocês selecionem, que vocês busquem os melhores dons. E busquem com zelo os melhores dons, para que eles edifiquem não somente a uma pessoa, mas edifiquem a comunidade toda. Então, por isso que Paulo fala: olha, há muitos tipos de vozes no mundo. Selecione o tipo de voz que deve entrar nos seus ouvidos e desça ao seu coração. A voz de Deus, ela precisa chegar aos nossos ouvidos com nitidez. Porque a voz de Deus, ela é boa. A voz de Deus, ela chega para trazer vida, e vida com abundância. E quem ouve a voz de Deus é beneficiado, tem paz, toma decisões com sabedoria, tem vida abundante, tem vida longa. Então, quando alguém permite que voz estranha entre em seus ouvidos achando que é a voz de Deus, precisa parar e pensar, precisa refletir: essa voz, ela é uma voz estranha ou é a voz de Deus? Certa vez, Deus ele se dirigiu a um jovem chamado Caim, no capítulo 4 de Gênesis, versículo 9, ele diz assim: Caim, onde está o teu irmão Abel? Só que Caim já não identificava mais a voz de Deus, porque tinha descido voz estranha ao seu coração. Ele permitiu que voz estranha entrasse em seus ouvidos e descesse ao seu coração, impregnasse a sua mente, e a sua mente tinha se transformado numa mente assassina. E ele disse para Deus: olha, não sei, eu não sou guardião do meu irmão. Porque ele já não se interessava mais pela voz de Deus. A propósito, ele não se interessava mais pela sua família. Ele já não tinha mais o cuidado, o amor pelo seu irmão. Já não se interessava mais pela vida dele. E ele se tornou um assassino. De fato, ele matou o seu irmão por dar ouvido a vozes estranhas. Quantas pessoas têm permitido que vozes estranhas entrem em seus ouvidos e elas assassinam outras pessoas, quando ela mesma não vai para o suicídio por dar ouvido a vozes estranhas? Então, selecione aquilo que deve entrar no seu ouvido. Não permita que qualquer comunicação entre nos seus ouvidos
e desça ao seu coração. Alguns sinais identificam ruídos na vida de alguém. Há ruídos na vida de alguém quando ela recebe uma comunicação truncada, uma comunicação cheia de ruídos, cheia de problemas. Quando a pessoa já não ora mais, essa pessoa está com ruídos na sua vida. Paulo diz à primeira igreja de Tessalônica, versículo 5:17, ele diz o seguinte: orai sem cessar. E quando a pessoa já não ora mais, já não tem prazer em orar, ela está com ruído na sua vida. E ela precisa retornar. E como é que ela retorna? Ouvindo a voz de Deus, guardando a palavra de Deus no seu coração. O salmista, no Salmo 119, ele diz assim, olha, guardei. E tem uma versão que diz assim, olha, escondi no meu coração a palavra do Senhor. Tem pessoas que já nem ouvem mais a voz de Deus, a palavra de Deus. Quanto mais guardar no seu coração. Então essa pessoa está com ruídos em seus ouvidos. E ela corre um grande risco. Quando ela já não dá mais ouvido à voz de Deus, ela vai dar ouvido a outras vozes, a vozes estranhas que vão trazer danos, vão trazer prejuízos terríveis para a sua vida. Quando a pessoa já não seleciona o que é saudável para a sua vida, e faz de tudo que vê pela frente vai fazendo, já não é uma pessoa que seleciona o que é bom. Quando falta fé no coração, quando falta esperança, isso é muito perigoso. O autor de Hebreus diz que é impossível alguém agradar a Deus sem fé. Não adianta fazer as coisas sem fé, orar sem fé, viver sem fé. Você não vai agradar o coração de Deus. É impossível sem fé agradar a Deus. Quando há dúvida no coração, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, Tiago fala. A onda do mar, ela bate e volta, bate e volta. E a pessoa que duvida de Deus, que duvida da palavra de Deus, ela é como a onda do mar. Fica sem sentido a sua vida. E nós precisamos saber por que nós fomos chamados. Há um propósito na nossa vida. Deus nos chamou com um propósito. Deus não nos chamou para nós vivermos como a onda do mar, sem sentido, sem propósito. A tua vida tem um propósito, a minha vida tem um propósito. Para isso que Deus nos chamou, mas para isso eu preciso ter nitidez naquilo que permitir com nitidez a voz de Deus. Eu preciso compreender com nitidez a voz de Deus, que é Deus que está falando ao meu coração, é Deus que está falando à minha mente. Eu não posso permitir que qualquer voz entre no meu ouvido, para que essa voz não traga nenhum prejuízo. A grande pergunta é, a voz de Deus tem chegado com nitidez ao seu ouvido, ou ela está chegando com ruídos? Só que o ruído não está em Deus, não está na voz de Deus, o ruído está no meu ouvido. O ruído está na minha mente, o ruído está no meu coração, não está em Deus. E eu preciso reconhecer a voz de Deus com nitidez. João, na ilha de Pátimo, ele recebeu uma mensagem e no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. João está ouvindo a voz de Deus. Ele está descrevendo que Jesus ele está à porta, está batendo. Mas é preciso identificar quem é que está batendo a tua porta. Quem está falando ao teu ouvido. Você não pode abrir os seus ouvidos. Você não pode abrir o seu coração. Você não pode permitir que a sua mente se encha de vozes estranhas que vão te trazer prejuízo. É preciso identificar que voz é essa. Quem é que está batendo a tua porta? Mas para isso você precisa compreender, precisa ter nitidez na voz de Deus. Você precisa compreender a voz de Deus. Guarde em seu coração a palavra de Deus. Guarde
esse tesouro no seu coração, como Paulo falou para Timóteo. Guarda o bom depósito. Guarda com cuidado a voz do Senhor, que você vai ter vida e vida com abundância. Não abra a porta do seu coração para qualquer voz, mas selecione a voz e veja se de fato é a voz de Deus. Exclua os ruídos dos seus ouvidos para que você ouça com nitidez a voz do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus e até o próximo vídeo.